E aí, galera, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo? Vamos iniciar mais um vídeo, né? Daquela série em que a gente está acompanhando o mercado, né? Nós estamos acompanhando o mercado, sobretudo para a gente acompanhar o desenvolvimento de uma conta que opero eu e opera o Hiller também, operamos nós dois, e nós estamos documentando o desenvolvimento dessa conta, para mais ou para menos. O vídeo de agora é uma análise dos trades que nós fizemos ontem, né? Até porque, antes de ontem, na realidade, ontem eu não operei e o Hiller também não operou. Nós tomamos uma sequência de loss e eu tomei, né, uma sequência de loss na realidade e eu resolvi não operar, tá certo? Bom, galera, então vamos lá. Vamos começar Vamos começar fazendo o seguinte estudo, não é? Em primeiro lugar, onde foi que eu tomei os meus stops? Deixa eu tirar daqui. Não, eu tomei os meus stops. Eu tomei os meus stops no GBP USD, daqui, certo? Foi aqui que eu tomei os stops. Aqui. Bom, vamos lá. Vamos analisar então. Vou colocar no time frame de 5 minutos, que é melhor para a gente analisar, não é? Foi aqui, ó. Você vê que hoje a gente praticamente não operou, né? Praticamente. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Foi aqui que eu tomei os meus stops. Dois stops, para falar a verdade. O primeiro stop foi esse. Bom, antes de mais nada, deixa eu só mostrar em que região do gráfico nós estamos, né? Ó, então a operação ela se deu aqui, né? As duas operações que eu fiz se deu aqui e nós estamos aqui saindo, tranquilo, saindo de uma lateralização, perfeito? Ele vem aqui, testa, volta, busca a liquidez, volta, depois começa a cair. Ele testa, volta, cai, busca a liquidez, vem e começa a cair novamente. Bom, o que que a minha entrada tecnicamente ela tá certa, né? Tecnicamente ela tá certa. Mas eu cometo um erro aqui, galera, ó. Bem aqui. Era para vender e eu comprei. Então eu tomo o primeiro loss. E esse primeiro loss vai ser de US$ 1,10. Depois eu tomo o segundo loss, em que eu vendo aqui e tomo esse stop, né? E aí depois, a minha saída estava bem aqui, ó. E aí depois o mercado vem e realiza o movimento que eu esperava. Bom, eu tomo esses dois loss e vou dormir extremamente chateado, né? Por quê? Porque já vinha de uma sequência de loss. Isso é importante, né? O psicológico é muito importante na hora para o trade. Então ele precisa ter a tranquilidade, ter o cuidado, né, para não operar assim, não entrar num dia de fúria. Então o que que eu fiz? Eu resolvi não tradear ontem, não tradear o resto do dia, né? E não tradei ontem, ok? Não tradei ontem. Fiz um trade agora, deu certo, ficou bonitinho, mas isso a gente vai ver só amanhã, tá? Mas enfim, então esse é o meu trade, são esses dois. Eu erro aqui, é para vender, eu compro, erro infantil, né? E depois eu vendo, tecnicamente está perfeito. Por que está perfeito? Ó. Esse daqui é a resistência. Ó. Eu vendo abaixo da resistência, né? Imaginando que o preço vá cair, né? Vai fazer esse movimento, perfeito? Mas o preço não faz isso. Alguns pontos importantes
que a gente precisa levar em consideração? Vamos fazer isso agora. O que me levou a vender, gente? Ó, vamos lá então. O que me levou a vender? Bom, o mercado ele vem fazendo topos e fundos descendentes, perfeito? Até que ele testa e ele realiza um boss, bem aqui, ó. Bem aqui ele realiza um boss, tranquilo? E ele muda a estratégia, né? Ele muda a estratégia. Bom, o que é que acontece efetivamente? Ele começa a entrar pelo menos ele sai da tendência de baixa, né? Ele deixa de, de ficar na tendência de baixa, ó. Se você observar, ele está numa tendência de baixa desde terça-feira da semana passada, né? E aí aqui embaixo ele faz essa mínima, sobe, né? Rompe esse último topo, ele rompe, testa e vai para cima e rompe aqui em cima novamente. Então ele claramente está numa tendência de baixa. Agora fez esse movimento aqui, tá certo? Talvez para buscar esse topo aqui. Bom, então galera, ele estava, como ele rompeu esse topo, ele estava, tecnicamente, ele não estava mais em tendência de baixa, né? Vocês sabem que o mercado ele pode estar realizando três movimentos distintos, né? Ele pode estar em tendência de alta, em tendência de baixa ou em lateralização. Tranquilo? Tendência de alta, tendência de baixa ou lateralização. O que é que a gente observa? O que a gente observa aqui? A gente observa. Por que não quer vir para trás? Tá. A gente observa que o mercado ele está em tendência de alta, né? Até que ele entra nessa lateralização. Ele está agora, nesse exato momento, ele está dentro de uma lateralização. Tranquilo? E o fato dele estar dentro dessa lateralização, e nós estamos falando aqui do GBP-USD, o fato dele estar dentro dessa lateralização, isso te deixa muito incerto. Mas assim, uma lateralização no semanal, uma lateralização no mensal, né? Ó, se a gente for verificar aqui, ó o mensal, ó. No mensal a lateralização é maior, inclusive, né? No mensal, olha que coisa interessante. Vou até marcar aqui no. Olha a estrutura no mensal. E aí dá para a gente trazer aqui embaixo também. Oh, meu Deus do céu. Aí, no mensal, dá para a gente observar isso daqui, tá certo? Essa lateralização. Então, ele faz esse fundo, não é? Aí ele faz esse topo, faz um pequeno pullback, faz esse outro topo, outro pequeno pullback, né, ou mitigação, esse topo, e aí ele lateraliza. Tranquilo? Ele está dentro de uma lateralização. Ok? Quando ele entra dentro dessa lateralização, assim, os movimentos eles são erráticos, né? Eles podem ir para cima, podem ir para baixo. Qual é a melhor coisa a fazer? É ir diminuindo o time frame, ok? E diminuindo o time frame para buscar as melhores operações. Então, ó, dentro da estrutura de Wyckoff, nós temos aqui
uma busca por liquidez aqui embaixo, uma busca por liquidez aqui em cima, tranquilo? Né? E olha, veja que ele faz esse movimento, vai lá em cima, volta, né? Vem, cai e ele já veja como é errático, olha, né? Daqui vai para cima, aí vem aqui embaixo, aí vem aqui, ó. Olha só, não há tendência, né? Ele está literalmente numa região de lateralização. E quando ele está numa região de lateralização, a gente precisa ter a sensibilidade para entender que o preço tanto pode subir quanto pode descer, tá? Não existe estatisticamente um movimento a nosso favor. Então a gente precisa ter muito cuidado. Então a tendência primária é de lateralização, perfeito? Se a gente pega o H1, o H4 aqui, a gente observa que nós também temos uma lateralização aqui, né? Nós também temos uma lateralização aqui, perfeito? É uma lateralização, né? E ó, aqui, ó, ele buscou uma liquidez aqui embaixo e está querendo voltar para dentro da lateralização. Tranquilo, gente. Então esse é o meu trade. Vamos ver aqui como é que foi, como é que o Hiller se comportou. Ele tradou Euro USD e eu tradei a GBP USD, tá certo? O Hiller, ele faz duas vendas aqui, certo? Entra com 2 microlotes aqui, aí aqui ele faz outra venda. Esta venda aqui, ó, esta venda aqui, o nosso objetivo era segurar, imaginando que o preço fosse, imaginando que o preço fosse cair, né? Mas ele veio até aqui, ó, e subiu. Acho que isso aqui foi alguma notícia, né? Tamanha volatilidade, alguma notícia. O fato é que o preço subiu, tá certo? Bom, o preço subiu, ele fez na realidade, o Hiller fez na realidade esse trade aqui, ó. Esse trade, botou no bolso e sobrava esse trade aqui para fechar. Nós não fechamos esse trade. Nós só fechamos esse trade aqui, no negativo, bem aqui. Ok? Então, a gente tinha feito uma venda, a gente tinha feito uma venda e tomamos esse loss aqui em cima. Infelizmente, isso pesou bastante no nosso operacional, né? E também no crescimento da nossa conta. Esse mês a gente sofreu um pouquinho. O fato é que a gente não operou mais, né? Depois disso, nem o Hiller operou. Isso aqui foi hoje de manhã, né? Hoje de manhã foi eu, inclusive, quem fechou, porque ó, o loss poderia ser ainda maior. E a gente não operou mais. Ficamos com a conta negativa. Bom, esses foram os trades. O trade do Hiller aqui, ó, esse trade do Hiller aqui, ele faz dentro de uma lateralização, né? Dentro de uma lateralização aqui, ó, esse trade, ó, ele vende aqui duas vezes, perfeito? O fato é que, olha quanto tempo depois ele vai fechar, né? Ele só vai fechar o trade aqui na realidade, muito tempo depois. Então, assim, foi um trade que ele ganhou. Esse trade especificamente ele perdeu, né? Nós perdemos, a conta perdeu, perfeito? E ele ganha nesse trade aqui, ó. Nesse trade aqui, que existe sim uma razão técnica para entrar, que é o rompimento da mínima do dia anterior.
Tranquilo? Aí vem buscar liquidez, ó, e vem buscar liquidez, isso aqui, ó, a busca de liquidez, e aí mercado sobe e depois lateraliza, tá? Sobe e depois lateraliza. Ó, olha a lateralização aqui, ó. Né? Lateralização. Praticamente boa parte do dia o preço ficou nessa região. O que está acontecendo agora? Eu já disse para vocês, né? E se a gente for observar, ó, ele lateraliza e ele fica por muito mais tempo, né? Ó, vou até estender aqui porque merece, né? Aqui, ó. Ok? E aí quando ele sai da lateralização, eu faço essa venda bonitinha, essa venda, né? Opa, perdão. Aqui, ó. Faço essa venda, saio bem aqui, tranquilo, e a gente finaliza mais esse trade. A gente vai falar disso amanhã à noite, tá bom? A gente encerra por aqui a análise de mercado, análise das nossas operações, na realidade, tranquilo? E, enfim, foram, uh, foram algumas operações que pesou para mim, porque eu já vinha, no dia anterior, já tinha tomado umas porradas do mercado e eu fiquei bem chateado. Mas assim, é bom a gente parar um dia, parar 2 dias, né? E aí depois a gente volta. Isso é muito importante, ter essa percepção, né? De como você lida com as suas frustrações. Tranquilo? Top. Tá piscando, tá gravando. Já gravamos por muito tempo, então até amanhã. Amanhã tem mais a análise das operações diárias. Análise diária das operações que a gente realiza no mercado, sobretudo em duas moedas, né? Euro USD e GBP USD. Forte abraço a todos e até amanhã.